Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 13º dia de uma vida de fé e propósito diante de Deus. E a minha pergunta é: você está disposto a servir a Cristo mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida? Então, peça para Deus aquietar a tua alma, porque essa é, na verdade, uma responsabilidade nossa, servir ao Cristo, ao Mestre, ao Senhor dos Senhores, mesmo nos momentos mais difíceis. Precisamos ser canal de bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Paulo já nos ensinou no capítulo 3 de Efésios que os servos de Cristo sabem que Deus pode usá-los independente das circunstâncias. É verdade, né? Como o Senhor tem sido bom. E vamos hoje trabalhar Efésios 3, do 7 ao 13. E nos versículos do 7 ao 11 do capítulo 3 de Efésios, Paulo fala sobre as ferramentas que precisamos para sermos servos eficazes. Veja só o que ele diz: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e ao esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz que ele se tornou um servo deste evangelho pelo dom da graça de Deus. Sabe, ele não comprou, não. Ele se tornou servo pela graça de Deus. O que foi dado, o poder, a autoridade, ele nos ensina que para exercer o mistério ou o ministério precisamos de ferramentas certas. Por exemplo, você não conseguirá construir uma casa com agulha e linha, nem tampouco desmontar um motor de um carro com uma chave de fenda. Sabe, Paulo fala sobre 3 ferramentas fundamentais. São elas a graça, o poder e a humildade. Vamos falar então sobre a primeira ferramenta para servir, que é a graça. A graça é um presente imerecido. Isso quer dizer que no momento em que você acha que ganhou o direito de servir, você perdeu a noção de ser servo de Deus. A segunda ferramenta para servir é o poder de Deus. É pelo poder de Deus que servimos. Os servos não servem pelo seu próprio poder. Você usa sim sua energia para servir a Cristo e naturalmente isso o esgota, traz cansaço, mas nada se compara com a alegria interior de servir a Deus. E quando você serve pelo poder de Deus, Ele o fortalece e enche de alegria e paz. A terceira ferramenta para servir é a humildade. Sabe, ninguém que é soberbo, ninguém que é altivo da sua própria sabedoria pode servir ao Senhor, porque isso foi chamado aos humildes, as pessoas que podem ser ensináveis, as pessoas que podem ser quebrantadas, as pessoas que estão prontas a obedecer. Então, apenas os humildes, na verdade, podem usar essa ferramenta. Paulo denomina a si mesmo como o menor de todos os santos. Sabe, ele se sentia indigno por causa do seu passado, pois ele perseguiu a Igreja de Cristo antes de se converter. Primeira de carta aos Coríntios 15, 9, Paulo diz: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele chama a si mesmo de pior dos pecadores. Veja só o que ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não estava sendo hipócrita, nem se fundamentando na sua autopiedade, mas estava minimizando a si mesmo para que Jesus Cristo crescesse, para que o Evangelho cresça e para que a gente sirva
né? Nós precisamos, na verdade, nos diminuir para que o mestre cresça. Sabe, na própria carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 10, ele afirma: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades das regiões celestiais. Essa sabedoria é conhecida através da igreja porque não servimos sozinhos, servimos no corpo de Cristo. Aqueles que pensam que podem servir a Jesus independente da igreja, a parte da igreja, não entendem e não compreendem a profundidade do significado desse versículo. Paulo aqui está dizendo e formando uma comunidade, formando um grupo seleto de pessoas que foram renovadas, restauradas, salvas, sabe, pessoas que estavam, na verdade, que tinham abandonado, na verdade, todos os seus conceitos e agora estavam sendo restabelecidos os conceitos do Mestre. Não conseguimos ver a extensão do poder da igreja, mas podemos ter a certeza de que até uma pequena igreja em uma modesta cidade ou povoado poderá ter um poder sobrenatural que será visto por todos nas regiões celestiais, porque não depende do tamanho da igreja, mas da disposição do povo de Deus em cumprir com responsabilidade a missão que lhe foi dada. Jesus morreu pela igreja e Jesus é o cabeça da igreja. Como servos de Jesus, o que é importante para ele é quando a igreja é uma janela da graça de Deus para o mundo que está perdido em meio às trevas. Paulo reforça isso nos versos 12 e 13 de Efésios 3, que diz: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Sabe, o apóstolo encoraja a igreja a seguir a missão dela e não a olhar para as circunstâncias de que vive em seu sofrimento, mas anima a igreja a enxergar a provação e as lutas como forma de nos aproximarmos a Deus. Dessa forma, Paulo nos lembra que podemos nos aproximar cada vez mais de Deus com liberdade e confiança por causa da sua infinita graça. Isso é tremendo, né? Quando nos momentos mais difíceis da nossa vida, podemos até nos levar a pensar que Deus desistiu de nós, mas Paulo lembra que Deus trabalha para a glória dele mesmo nos nossos sofrimentos. Isso prova que Deus está no controle de tudo. Que maravilha! Por isso, aguente firme na tribulação. Deus é contigo. Eu creio que Deus é contigo em todo o tempo. Quando eu digo que Ele é o Senhor da história, que Ele governa todos os tempos, é para mostrar a você, sabe, que o Senhor quer que você fique de pé e que você não se abaixe ou que você não desanime diante de tudo que o Senhor tem para você. Sabe, você está disposto a servir a Cristo nos momentos mais difíceis? Sabe, essa é uma pergunta que não pode se calar. A responsabilidade é nossa de fazer com que as coisas avancem. Mas para que elas avancem, eu e você precisamos estar olhando para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Vamos avançar, porque o Senhor tem algo novo e bom para nós. Então aquieta a tua alma e faz o seu coração ouvir a voz de Cristo Jesus. Vamos orar, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te servir nos momentos mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Deus, que é esses momentos difíceis que nos aproximam do Senhor. Quando achamos que não há mais saída, que achamos que não há mais solução, o Senhor entra com a provisão que excede o entendimento. É o Senhor quem nos aprova, é o Senhor quem nos perdoa, é o Senhor quem sara as nossas feridas, é o Senhor quem salva a nossa alma da morte. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, Deus, te pedimos que o Senhor continue conosco e nos dê um dia com a bênção do Eterno sobre nós. Abençoa-nos, Deus, mais uma vez te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correio em Campo Grande. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.